Eita, quase que foi perfeito o término da rodada do Campeonato Brasileiro aí da 36ª, né? 36ª rodada após a derrota do Vasco, é claro, né? Porque não tem como ser perfeita tomando de 4 do Corinthians. Acabou agora há pouco e o Cruzeiro buscou um empate no finalzinho do jogo contra o Atlético Paranaense. Bom, vamos falar um pouco do Vasco, Campeonato Brasileiro. Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Encerrado. Quando eu meto esse sorriso, já sabe que veio o Green, né? Dei a dica do canal aqui, que ia pegar um bilhete ali com a vitória do Grêmio, que venceu de virada, e do Liverpool, que meteu 4. Então, consegui ganhar uma graninha, quase 50 reais. Quem foi na dica também ganhou uma graninha. Hoje eu não vou trazer dica porque eu não fiz estudo dos jogos e também sexta-feira é muito ruim para você fazer a entrada, mas tem um jogo interessante na Itália, viu? O Monza pega o Juventus, ou a Juve, tá pagando 4,3 na vitória do Monza, 3,62 no empate, 2,3 no favorito, que é a Juventus, tá? Então tá aí, o link fica aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, e o primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O 1xBet é parceira do canal Vascaíno Encerrado 2023. No sábado eu venho com outro bilhete aqui pra gente buscar mais um green, tá bom? Bom, vamos começar a falar de Vasco. Campeonato Brasileiro, terminou a 36ª rodada, hoje o Grêmio venceu de virada o Goiás. O Goiás teve matematicamente confirmada a sua queda para a segunda divisão. Os 3 times já caíram, o Curitiba, América e o Goiás, né? O Goiás começou vencendo, fez um gol no primeiro tempo, teve a oportunidade de abrir o placar, de aumentar a vantagem, não conseguiu. Aí no segundo tempo o Grêmio voltou diferente, meteu lá um gol logo no início, 4 minutos, um jogador do Goiás foi dar uma cabeçada para trás. Acho que esse já foi inclusive o segundo gol. O primeiro eu nem vi, mas o segundo foi uma lambança de jogador do Goiás. 2-1, o Grêmio vence, o Grêmio que tinha vários jogadores suspensos, pendurados na verdade. Se tomasse cartão estava fora, perdeu só um. O uruguaio, o volante Carbajo, tomou o terceiro cartão, está fora do jogo contra o Vasco. Um lance curioso é esse daí, ó, o Natan do Cruzeiro, do Grêmio, ali no finalzinho do segundo tempo, em um contra-ataque do Goiás, ele trepou nas costas do jogador do Goiás, e o juiz não deu cartão. O time do Goiás todo ficou pedindo cartão e o juiz simplesmente ignorou o lance. Ele matou a jogada, trepou nas costas do cara e não tomou o cartão. Ele, que é meia no Grêmio, seria o segundo jogador que não iria encarar o Vasco. Mas tá aí, né? A gente sabe, né? E eu já nem vou ficar comentando isso porque fica chato pra caramba. Então tá aí o Grêmio que venceu e agora encara o Vasco no domingo. Bom, falar em encarar o Vasco, os ingressos para o jogo contra o Bragantino, a última rodada do Campeonato Brasileiro, foram abertos hoje e em questão de horas esgotou, tá? Então, esgotados os ingressos para a última partida do Vasco contra o Bragantino. Se faz necessário uma reforma de São Januário com ampliação, porque todo jogo o Vascaíno vai lá e esgota esses ingressos. Claro que tem uns que vai para cambista, a gente sabe o jeitinho, principalmente no Rio de Janeiro, mas precisa aumentar essa capacidade. Vamos ver se o Pedrinho vai conseguir fazer isso, né? O Pedrinho está nessa missão de conversar com o poder público e viabilizar agora a reforma, a ampliação de São Januário com a grana que vai rolar daquela lei, aquele projeto de lei, que o Vasco ganhou um terreno, que vai na Barra, vai ser vendido, uma empresa vai ceder essa grana já para construir, reformar São Januário, 500 milhões de reais. Então vamos ver se isso vai acontecer. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a gestão, sobre o clube, o associativo. Antes, deixa eu terminar a questão da rodada, né? Acabei atropelando aqui. O Grêmio venceu, o Bragantino estava vencendo, estava no primeiro tempo, estava perdendo para o Fortaleza de 2-1, né? E o Cruzeiro encarou o Atlético Paranaense em Minas. O Atlético está brigando por vaga na Libertadores. O Atlético pega o Santos na próxima rodada. Vendeu o cara esse empate pro Cruzeiro hoje.
O Atlético que no segundo tempo, aos 20 minutos, numa arrancada, 19 minutos do segundo tempo, numa arrancada, faz o gol com o Vitor Roque. Aí depois teve um pênalti pro Cruzeiro e o goleiro do Atlético pegou o pênalti e falei, pô, o Cruzeiro vai perder esse jogo. Porque se o Cruzeiro perde esse jogo, ficaria com 43, né? 43, o Vasco poderia se safar de uma queda com uma vitória. Bastava vencer, o Vasco tem 42, né? Iria a 45. E se o Cruzeiro perdesse para o Botafogo e o Palmeiras, porque sim, o Cruzeiro tem os próximos jogos. O Botafogo no Rio, o Botafogo que não está vencendo ninguém, mas é uma pedreira, e o Palmeiras brigando por título em Minas Gerais. Então, se o Cruzeiro tivesse perdido hoje, o Vasco poderia sim ter chegado a 45 pontos e o Cruzeiro ia ficar com 44, né, se perdesse os dois jogos. Mas o Cruzeiro buscou o empate merecidamente, teve mais volume no segundo tempo, principalmente, teve várias oportunidades, conseguiu fazer o gol e chegou a 45 pontos. Então agora, mesmo que o Cruzeiro perca os dois, se o Vasco vencer, vai a 45. Vamos supor que o Cruzeiro perca para o Botafogo e perde para o Palmeiras na última rodada e permaneça com esses 45 pontos. E o Vasco vai e ganha um desses dois jogos que faltam. Ele não alcança o Cruzeiro por causa de saldo de gols, né? Mesmo que empate em número de vitórias, o Vasco não alcança por causa do saldo de gols. O Cruzeiro tem 2 de saldo e o Cruzeiro tem 3 de saldo e o Vasco tem menos 10. O Vasco teria que tirar uma diferença enorme em uma vitória, em caso de uma vitória. Então, impossível agora o Vasco passar o Cruzeiro, não cair com uma vitória. Talvez uma vitória e um empate se o Cruzeiro tropeçar os dois próximos jogos. Aí com relação ao Santos e ao Bahia, eu já fiz cálculo ontem, todo bagunçado, fiz um cálculo melhor hoje, então não vou ficar repetindo cálculos aqui não. Então tá aí, Campeonato Brasileiro, encerrando a rodada, e uma rodada que dos males o menor, né? O Vasco que foi incompetente, viu seus adversários também serem incompetentes na rodada. Bom, juiz do jogo entre Grêmio e Vasco vai ser o Ramon Abate de Santa Catarina. Esse é que vai apitar, não sei quem ainda não divulgaram o VAR. É redundante, né, ficar falando de arbitragem. Mas se você pegar, o Vasco foi ajudado, beneficiado em algum lance do Campeonato Brasileiro? Você se lembra de algum? Eu lembro de um. Vasco Fortaleza, aquele gol que a linha ficou meio estranha, pra mim aquilo ali estava impedido. Eu acho, meu achômetro, né? Agora, se você for pegar os lances que prejudicaram o Vasco, são vários. Pênalti contra o Atlético Mineiro, pênalti contra o Santos, o gol anulado errado contra o Palmeiras, né? O pênalti contra o Corinthians, enfim, vários lances. Aí o cara fica falando assim, pô, é chato ficar imputando a responsabilidade do fracasso do Vasco na CBF e na arbitragem. Eu não faço isso, aqui eu responsabilizo os verdadeiros culpados. Mas pontos que tiraram do Vasco no Campeonato Brasileiro que fazem bastante diferença. Você vê que a gente pode rebaixar por causa de saldo de gols. Saldo de gols. A gente caiu para a segunda divisão da outra vez por causa de saldo de gol. Fortaleza e Vasco que tiveram, acho, 45 pontos e o Vasco caiu por causa de saldo de gol. Então, sim, interfere sim. A gente não vai deixar de criticar o Paulo Brax, o Jorge Salgado, a 777, mas a gente tem que ser honesto também e falar de arbitragem, que é uma cachorrada, é uma sacanagem, e esses pontos fazem falta no final. O Vasco tem que sobrar. Isso é uma coisa que tem que acontecer com o Vasco nos campeonatos. Ele tem que sobrar, porque uma parcela, uma cota, um percentual vai para a conta dos bandidos, dos marginais, dos ladrões que trabalham para a CBF. Tá? Então tá aí, o juiz que vai apitar o jogo é o Ramon Abate. Bom, uma outra informação, segundo o @Juliano Machado, o Abel Braga e o D'Alessandro já pediram desligamentos, o Abel do Vasco e o D'Alessandro do Cruzeiro, para trabalhar no Internacional. Tchau, vai com Deus, até nunca mais. O Abel foi lindo, né? Agora ele vai dizer lá para o torcedor do Internacional, não vai sofrer mais. Né? Então o Abel, falaram que tinha que um candidato de oposição vencer para eles entrarem. Agora o cara tá te dizendo que já pediu desligamento, vá com Deus, né? Fora do jogo eu já falei do Carbadio, né? E para finalizar, uma informação do Atenção Vascaínos.
a Crefisa vai se reunir com a 777 e pode substituir a Pixbet como patrocinadora master do Vasco, né? Você vai lembrar da confusão, da treta. A Pixbet paga 22 milhões para estampar a camisa do Vasco como patrocinador master e ofereceu 85 milhões para o Flamengo. Muita esculhambação, né? E aí parece que o Vasco vai se reunir com a Crefisa, que ela pode substituir a Pixbet. Se isso acontecer e depender do valor, parabéns. Parabéns para o Pedrinho, que viabilizou com relação à Crefisa, e será muito legal a gente ter um patrocínio master pagando um valor que realmente represente o tamanho do Vasco, embora tenham esculhambado com o tamanho do Vasco nos últimos anos. Então tá aí, finalizou. Vasco, Bahia, Santos e Cruzeiro não venceram na rodada. O Cruzeiro ainda se deu bem, que fez um ponto. O detalhe é que o Vasco, Bahia, Santos e Cruzeiro, os 4 jogaram em casa e os 4 tropeçaram. O campeonato continua em aberto e quem cair para a segunda divisão vai ser definido talvez na próxima rodada. O Bahia tem chance de cair ou vai tudo para a última rodada para a gente ficar naquela aflição de ver a bolinha, os jogos no mesmo horário, enfim, tudo que a gente já está cansado de saber e de viver com o que fizeram com o Vasco. Curte o canal, segue, desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.